E isso não quer dizer que ela precisa deixar de ser comediante. Só que agora, ao invés de levar a vida de uma forma mais pesada, ela pode levar a vida de uma forma mais leve. E ela deixa de ter o comportamento que nós chamamos de mito. Toda essa alteração que às vezes está pesada, onde às vezes ela tem uma depressão ou uma mania, e às vezes fica oscilando muito, que nós vamos chamar isso de bipolaridade. Tem muitos comediantes que inclusive têm esse comportamento. Uma pessoa que ela é bipolar, em alguns momentos ela fica depressiva, até chora, em outros momentos ela fica maníaca e faz coisas absurdas, coisas que às vezes ela nem está na consciência dela, faz coisas sem pensar. Tudo isso são padrões de comportamento que nós chamamos de mitomania ou mitodepressão. Só que tudo isso eu explico de uma forma muito mais detalhada no meu curso completo, onde eu preciso te dar muitas informações, te mostrar que fase que ocorre isso, como você consegue modular, como você consegue entrar com técnicas de ressignificação para ajudar essas pessoas que sofrem com esse transtorno mental. Como você pode ajudar? Porque muitas vezes o comediante ele vai ter asma, como por exemplo, tem um comediante que é o do Ticaracati Cast, alguma coisa assim, que é aquele que era do Pânico, que tinha lá o Bola e o Carioca. Dá pra sua mãe lavar. Ela falou o quê? Eu falei, não, me dá. Dá pra ela lavar. É na casa da menina? Não, eu tinha um apartamento que eu ficava. Ah, aqueles. tá. Falei, porra. Aí eu entrei no chuveiro com o cobertor. Não, a pessoa falou assim, você comeu chocolate? Ele falou, não sei. Comer fundir, né, mano? Você comeu chocolate, amor? Então não sei. Enfim, hoje em dia eu tô mais controlado. Ai, bicho, Você não tem uma dor de tem barriga? como dar um pause no episódio pra dar uma... Deixa eu dar uma... casei. Eu nunca vi Meu tanto pulmão. nego com dor de barriga, velho. Se não me engano, ele tem asma bronca ou já teve algum sintoma quando ele começa a rir muito. Então, às vezes, aquele momento que ele está rindo, muitas vezes pode ser uma situação de algo que realmente ele vivenciou lá atrás. E aquela risada intensa que ele dá pode ser um trilho para ele, o que nós chamamos de trilho do conflito. Uma situação que ele vivenciou lá na infância dele e ele precisou rir. Você já viu aquela pessoa que ri, mas no fundo, ela não está com vontade de rir naquele momento? Dependendo da situação, você tem que tentar analisar isso e perceber as reações que a pessoa tem, para ver se aquilo realmente tem uma conexão com algo importante para ele. Porque simplesmente dar uma gargalhada não poderia fazer você ter sintomas asmáticos. Agora, se a pessoa tem um sintoma asmático, significa que ela está tendo uma crise naquele momento ali, no caso o sorriso, ok? Ela está tendo uma gargalhada, mas isso não era suficiente para ela começar a tossir e sentir falta de ar. Se o caso do carioca fosse isso, uma crise asmática, a risada, dependendo do contexto da história, pode ser um trilho de conflito. Às vezes algo que a pessoa contou e lembrou algo da infância dele e automaticamente ele tem um sintoma. Então eu sempre gosto desse exemplo do trilho do conflito, como se fosse aqui, ó. Imagina que esse controle é o trilho de um trem e esse cartão, vamos fazer aqui isso, e esse outro controle é o trem. Então aqui é o trilho e aqui é o trem. E o trem está andando, de repente ele, causa um acidente. E aí as pessoas vão lá, tiram o trem, tratam aquela região, resolvem o problema, tiram o trem, não existe mais esse trem. Mas o trilho continua ali. E aí um belo dia, tá vindo aqui agora, aquela caminhonete que dá manutenção no trem. E ela tá passando aqui. E de repente quando ela passa por essa mesma região onde foi o acidente, é ali que nós chamamos de trilho do conflito. Porque é nesse momento onde não existe mais o estresse, mas existe o trilho, existe o conflito que está a memória guardada do que você vivenciou, você passa ali e causa o mesmo sintoma no seu corpo, como se fosse um alerta para você. É o famoso, por exemplo, o estresse pós-traumático, né? Quando a pessoa vai para a guerra, automaticamente ela passa por situações absurdas ali, situações muito intensas, e ela pode ter sintomas, às vezes vendo uma TV, ou alguém, por exemplo, solta fogo de artifício, ela pode ter reações ali, porque o nosso sistema nervoso autônomo sempre está tentando nos proteger. Então esses exemplos aqui que envolvem o trilho do conflito, poderia ser essa uma das causas do sintoma do carioca, quando ele começa a rir muito e ele tem sintomas de crises asmáticas. Outros comediantes acabam tendo sintomas retais, sintomas intestinais também, como por exemplo as hemorroidas, que tem relação com o intestino, a parte vascular, que é um outro conflito biológico, mas também pode apresentar fissuras anais, sintomas que envolvem o reto, nessa busca incessante pela identidade, buscando pertencer a um grupo, buscando encontrar o seu caminho, buscando ter o reconhecimento. E quando esse reconhecimento vem de aplausos, esse reconhecimento vem
de dinheiro, de fama e tudo mais, você pode se sentir reconhecido. Mas isso iria equilibrar a balança. Você não conseguiria mais mentir, porque você não tem mais a necessidade de mentir para se sentir reconhecido. Só que o que acontece muito é que o comediante continua fazendo isso. Mas porque na verdade ele não está buscando o reconhecimento da plateia dele ali naquele momento. Ele está buscando o reconhecimento de outra pessoa. E quando você consegue encontrar a raiz, aí sim você consegue ajudar essa pessoa a se modular e se equilibrar. E mesmo que ela utilize num show agora, utilize da mentira, né? Para ela conseguir contar histórias, aumentar a história, automaticamente agora ela não vai ficar nem maníaca e nem depressiva. Ela fica equilibrada. E sempre é isso que nós precisamos buscar com os nossos pacientes.